A orgulhosa esposa do milionário xingou a faxineira na frente de todos na festa. Pouco depois, a resposta da faxineira deixou todos perplexos. O som suave do piano preenchia o salão de mármore da mansão de Roberto. Lustres grandiosos brilhavam intensamente, iluminando cada canto escuro e refletindo nas taças de cristal e nos vestidos sofisticados das convidadas. Era uma noite de gala, meticulosamente organizada por Laura, a esposa de Roberto, que se movia entre os convidados com um sorriso calculado e distante. Uma das convidadas se aproximou para elogiar seu vestido, e Laura, com um leve aceno, aceitou o elogio, mas com um desprezo silencioso. Ela gostava de ser admirada, mas em seu íntimo considerava todos ali inferiores. Nada naquela noite glamourosa prenunciava o escândalo que estava prestes a ocorrer. Laura sempre foi conhecida por sua postura arrogante e altiva. Desde jovem, cultivava uma atitude de superioridade, crendo que sua posição e fortuna a colocavam acima de todos. Criada como filha única em uma família influente, viveu cercada de privilégios e nunca conheceu o valor da humildade. Para ela, as pessoas se dividiam em duas categorias, as que a serviam e as que a admiravam. Ao longo dos anos, sua indiferença por aqueles que considerava inferiores só aumentou. Nas festas que organizava, era comum vê-la humilhando discretamente empregados, amigos e até parentes que ousavam desafiar sua vontade. Seus gestos eram sutis, mas carregavam um tom de desprezo, um olhar frio, um sorriso disfarçado que escondia críticas, ou uma resposta cortante que deixava a pessoa sem reação. Embora sua arrogância fosse evidente, poucos se atreviam a enfrentá-la, com receio de seu poder e influência. Esse comportamento fez com que Laura fosse temida, mas jamais respeitada. Seu círculo social a suportava mais pelo prestígio que seu marido, Roberto, trazia. No entanto, a presença dela sempre criava um clima de tensão, como se todos estivessem esperando o momento em que ela escolheria alguém para humilhar, apenas para reafirmar sua autoridade. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite, quando ela encontrou sua nova vítima, a humilde faxineira da mansão. O que Laura não imaginava era que dessa vez, sua arrogância teria consequências inesperadas. Nos bastidores da festa, Marta, a nova faxineira, estava concentrada em manter tudo em ordem. Era sua primeira grande festa trabalhando na casa e, nervosa, se movia pelo salão de forma quase invisível. Ao passar por uma mesa com uma bandeja de taças de vinho, ela tropeçou, derramando vinho tinto no vestido de Laura. O salão, antes cheio de risadas, mergulhou em silêncio. Sua inútil desprezível, gritou Laura furiosa. Não sabe que esse vestido vale mais do que você poderia ganhar em toda a sua vida? Continuou ela esbravejando e humilhando Marta. Alguns convidados riam nervosos, outros desviavam o olhar. Com as mãos trêmulas, Marta baixou a cabeça, envergonhada. No entanto, algo mudou em sua postura, e ela levantou o rosto, encarando Laura com calma. A senhora esqueceu que eu conheço sua verdadeira história, disse Marta em voz baixa, mas suficiente para todos ouvirem. O impacto foi imediato. Laura ficou sem reação e Roberto, percebendo a tensão, se aproximou. Quando ele perguntou o que havia acontecido, Marta, com serenidade, revelou que sabia segredos que Laura preferiria manter escondidos. O salão, já silencioso, agora parecia congelado. Laura tentou disfarçar, mas Roberto percebeu que havia algo a mais naquela situação. Laura ainda sentia o olhar penetrante de Marta sobre ela. Nunca ninguém havia ousado desafiá-la assim, e agora, em sua própria casa, uma simples faxineira a enfrentava na frente de todos. O silêncio no salão se tornava insuportável, enquanto os convidados sussurravam, observando a tensão aumentar. Laura, acostumada a manter as aparências, tentou retomar o controle. Não seja ridícula, Marta, disse com desprezo. Você é só uma empregada, o que pode saber sobre mim? Alguns convidados riram nervosos, mas Marta não recuou. A senhora pode me humilhar, mas tenho a verdade, e o seu mundo de aparências está prestes a desmoronar. Laura sentiu as pernas tremerem, mas rapidamente se recompôs, agora cheia de raiva. Você ama ninguém, gritou, mas os olhares ao redor mostravam que os convidados estavam mais interessados no que Marta tinha a dizer. Roberto, observando a cena, interveio, perguntando diretamente o que estava acontecendo. Marta, sem medo, explicou. Meu pai trabalhou muitos anos como contador na sua empresa e descobriu que a senhora Laura desviou dinheiro, manipulou documentos e fez transferências para contas no exterior. O choque tomou conta do salão e murmúrios surgiram entre os convidados. Roberto ficou em silêncio, processando o que havia ouvido. Quando finalmente falou, ele perguntou a Marta se ela tinha provas. Ela confirmou.
meu pai guardou todas as provas, posso mostrá-las amanhã. O silêncio voltou a dominar o ambiente. Desesperada, Laura tentou se aproximar de Roberto, mas ele a evitou. Está dizendo que ela mente? Perguntou ele com tensão na voz. Claro que sim, respondeu Laura, trêmula. Roberto olhou para ela por um longo momento e, então se voltou para Marta. Quero ver essas provas amanhã. Se for verdade, Laura vai ter que responder por isso. Laura sentiu o chão tremer sob seus pés. A segurança que sempre teve ao manipular Roberto estava desaparecendo rapidamente. Ele, sempre controlado, agora parecia desconfiar dela de um jeito que nunca tinha visto. E isso a aterrorizava. Marta, por outro lado, mantinha-se calma, sabendo que o pior ainda estava por vir. Ela havia dado o primeiro passo para derrubar Laura do pedestal em que sempre esteve. Quando o salão começou a esvaziar, o ambiente antes animado se transformou em tensão. Os poucos convidados restantes trocavam olhares discretos e cochichavam enquanto saíam, claramente impactados pelo que testemunharam. Laura, imóvel no centro do salão, fixava os olhos na porta pela qual o último convidado havia passado. As palavras de Marta ecoavam em sua mente, e seu coração pulsava descontroladamente, mas ela se recusava a mostrar fraqueza. Seu mundo, sempre controlado, parecia desmoronar. Roberto, ao lado da esposa, permanecia em silêncio, com um olhar distante. A noite que deveria ser de celebração havia se tornado sombria. Ele respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas tudo parecia confuso. Você não vai acreditar nessa mulher, vai? Laura quebrou o silêncio com a voz trêmula. Ela tentou se aproximar, mas Roberto evitou o contato visual. Não sei mais o que pensar, ele respondeu sem olhar para ela. Depois de tudo que ouvimos, você acha que posso ignorar? Marta não parecia estar mentindo. Laura arregalou os olhos, com um nó na garganta. Conhecia Roberto o suficiente para saber que quando ele tomava uma decisão, era difícil mudá-la. Ela estava perdendo o controle sobre ele. Ela está mentindo, Laura disse quase desesperada. Essa mulher quer acabar com a gente. Você sabe como são essas pessoas, ela quer nos destruir. E por que ela faria isso? Roberto perguntou, sua voz fria. O que Marta teria a ganhar? Ela não pediu nada, disse apenas que tem provas e amanhã vamos ver se é verdade. O estômago de Laura revirou. Nunca antes Roberto falara com ela assim. O tom sério e decidido dele a deixava sem chão. Ela tentou argumentar, mas sabia que qualquer manipulação seria inútil. Está bem, amanhã veremos essas provas, mas sei que é tudo uma farsa. Sempre fui fiel a você. Roberto não respondeu imediatamente. Apenas virou-se e começou a caminhar para a saída do salão, sinalizando que a conversa havia terminado. Laura ficou sozinha, parada no centro do salão, com a mente fervendo em planos para contornar a situação. Enquanto isso, do outro lado da casa, Marta guardava os utensílios da cozinha. Ao contrário de Laura, ela não sentia culpa ou medo, havia um alívio em seu semblante. Pela primeira vez, sentia que o poder que Laura exercia estava começando a ruir. Você está bem? Uma colega de trabalho perguntou, preocupada, mas também curiosa. Sim, estou. Marta respondeu com um leve sorriso, mas o peso das revelações da noite ainda pairava sobre ela. Sabia que os próximos dias seriam difíceis, mas estava pronta. Havia esperado tempo suficiente para que a verdade viesse à tona. Naquela mesma noite, enquanto Laura planejava seu próximo movimento, Marta foi até seu pequeno quarto nos fundos da casa. Pegou o envelope amarelado e desgastado do fundo de sua mala e olhou para ele com seriedade. Dentro estavam os documentos que comprovavam o desvio de dinheiro orquestrado por Laura, guardados com cuidado por seu pai, o antigo contador de Roberto. Ele sabia que um dia poderiam ser necessários. Marta não queria esse confronto, mas sabia que não podia ficar calada. A máscara de Laura estava prestes a cair, e não havia como voltar atrás. Na manhã seguinte, o clima na mansão era diferente, com um silêncio inquietante no ar. Os empregados realizavam suas tarefas habituais, mas havia apreensão entre eles. Muitos sabiam que algo grande estava acontecendo, mas ninguém se atrevia a comentar. Roberto tomava seu café da manhã na mesa da sala de jantar, revisando documentos. Laura, ao seu lado, estava mais silenciosa que o normal, com as mãos tremendo levemente ao segurar a xícara de café. Ela tentava disfarçar, mas seu olhar estava inquieto, como se procurasse algo ou alguém. Marta! Roberto chamou ao notar a presença da empregada no canto da sala. Traga as provas, quero ver o que você tem. Laura se remexeu na cadeira, lançando um olhar de desprezo para Marta, que não se deixou intimidar. Com firmeza, ela caminhou até Roberto e entregou o envelope. O salão de jantar, antes animado,
Agora estava em completo silêncio, enquanto Roberto abria o envelope. A cada linha que lia, sua expressão se tornava mais séria, refletindo incredulidade e raiva contida. Laura, percebendo que estava por vir, tentou intervir. Roberto, por favor, você não pode acreditar nisso, falou ela com a voz trêmula. Esses documentos são falsos. Ela deve ter falsificado tudo. Não pode levar isso a sério? Mas Roberto já não escutava, seu olhar fixo nas provas diante dele. Ele fechou o envelope com força e o jogou sobre a mesa. Isso é verdade, Laura? Perguntou ele com a voz baixa, mas cheia de tensão. Laura ficou em silêncio, sem resposta, e pela primeira vez percebeu que talvez não houvesse como escapar daquela situação. O silêncio entre eles era sufocante. Marta, ao lado da mesa, observava de longe, esperando a reação de Laura, que não conseguia responder. Roberto segurava o envelope como se fosse uma bomba prestes a explodir. Laura, sempre tão segura, parecia paralisada, seus olhos vagando pelo salão de jantar em busca de uma saída ou de uma explicação, mas as palavras não vinham. Eu perguntei se isso é verdade, Roberto disse mais firme. Se você manipulou esses documentos e desviou o dinheiro da minha empresa. Laura respirou fundo, fechando os olhos por um momento. Sabia que não poderia negar por muito tempo. Aqueles documentos eram reais. Marta não estava blefando. Restava a Laura tentar controlar os danos. Roberto, começou ela, com a voz mais baixa que o normal. Eu posso explicar. Mas antes que pudesse continuar, Roberto levantou-se abruptamente, fazendo a cadeira ranger no piso. Ele jogou o envelope de volta sobre a mesa e o som ecoou pela sala. Explicar? Repetiu ele increduloso. Como você vai explicar isso, Laura? Como explica ter roubado de mim, da minha empresa, do nosso futuro? As palavras saíam cortantes, eliminando qualquer possibilidade de desculpas. Laura sentiu o peso delas, cada uma atingindo seu ego. Tentou se recompor, mas a postura arrogante de antes já não existia. O controle tinha se perdido. Não foi roubo, Roberto, ela disse a voz trêmula. Eu só estava protegendo o que é nosso. Tentou soar convicta, mas sabia que suas palavras soavam vazias. Roberto a encarou, incrédulo. Protegendo o que, Laura? Manipulando as finanças da minha empresa, criando contas no exterior sem meu conhecimento? Você acha que isso é proteção? Eu fiz o que achei que era melhor para nós dois. Ela rebateu, elevando o tom, tentando recuperar o controle. Eu pensei no nosso futuro. A empresa estava passando por um momento difícil e eu tive que tomar decisões que você não teria coragem de tomar. Roberto deu uma risada amarga. Decisões? Você acha que roubar o dinheiro da empresa é uma decisão corajosa? Ele balançou a cabeça em descrença. Confiei em você, Laura. Confiei em você com tudo que eu tinha. Ele respirou fundo, tentando controlar a raiva. Desesperada, Laura tentou se aproximar, mas ele deu um passo para trás. Eu fiz isso por nós, ela repetiu quase em prantos. Pelo nosso futuro, pela nossa família. Nunca pensei em me beneficiar sozinha. Tudo o que fiz foi garantir que não perderíamos tudo. Roberto olhou, frustrado e decepcionado. E qual parte de desviar dinheiro e mentir para mim garante nosso futuro? Marta observava tudo em silêncio, com o coração disparado. Sabia que a situação estava no limite. Roberto estava à beira de um colapso, e Laura, apesar de suas tentativas, estava completamente encurralada. Marta? Roberto chamou, virando-se para a empregada. Pode me dar mais detalhes sobre o que aconteceu? Marta, com sua calma habitual, começou a explicar. O pai dela era contador na empresa de Roberto e sempre foi leal à sua família. No entanto, há alguns anos ele percebeu transações estranhas nas contas, transferências para contas desconhecidas. Ao investigar, descobriu que Laura estava por trás de tudo. Marta mencionou que seu pai reuniu as provas, mas antes de conversar com Roberto, adoeceu. Ele pediu que ela guardasse os documentos, prevendo que Laura colocaria a empresa em risco. O silêncio ficou pesado e Roberto segurou o envelope com força. Sentindo a traição de Laura e o sacrifício do pai de Marta, ele se sentia dividido entre a raiva pela traição e a gratidão por Marta ter revelado a verdade. Laura, percebendo a gravidade da situação, ficou sem palavras. Suas tentativas de se justificar foram inúteis. As lágrimas escorriam pelo rosto dela enquanto Roberto, cansado de mentiras e segredos, lhe disse que não havia protegido nada. Roberto agradeceu a Marta e ela sorriu triste, ciente de que a batalha estava longe do fim. A poderosa esposa do milionário estava prestes a perder tudo. O clima na mansão mudou drasticamente. O silêncio opressor sufocava Laura, que agora via a casa como um lugar de desespero. Roberto se afastou, indo para o escritório sem olhar para Laura.
precisando de tempo para processar a descoberta. Laura, percebendo que precisava agir rápido, caminhou em direção ao escritório, determinada a salvar seu casamento e sua vida. Ao chegar à porta, respirou fundo e entrou, firme. Roberto estava de costas, observando o jardim, mas sabia que ela estava ali. Roberto, precisamos conversar, Laura começou, tentando controlar a voz trêmula. O silêncio dele era sufocante, deixando-a nervosa. Você me deve uma chance de explicar. Tudo o que fiz foi por nós. Eu só queria proteger nosso futuro. Roberto finalmente se virou com uma expressão séria. Como você pode dizer que fez isso por nós? Você desviou dinheiro da minha empresa e mentiu para mim? Isso não é proteção. Laura deu um passo para trás, assustada com a frieza dele, percebendo que sua persuasão não funcionaria ali. Roberto estava magoado e Laura precisava de mais do que desculpas vazias. Eu sei que errei, começou ela, tentando mostrar arrependimento. Fiz isso pensando no melhor para nós. A empresa estava passando por dificuldades e eu queria aliviar seu fardo. Por amor. Roberto soltou uma risada amarga. Você desviou dinheiro, criou contas secretas e mentiu para mim? Isso não é amor, é egoísmo. Se Marta não tivesse revelado isso, você teria continuado com suas mentiras. Laura sentiu o peso das palavras e percebeu que se fazer de vítima não funcionaria. Eu só queria que as coisas fossem diferentes, murmurou desespero em sua voz. Não queria te perder. Roberto balançou a cabeça, desapontado. O que você não queria perder era a vida que meu dinheiro te proporcionava. Você amava o poder e o dinheiro, e agora que tudo isso está desmoronando, você mostra quem realmente é. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Laura, mas ela sabia que Roberto estava certo. Sempre priorizou status e dinheiro. E agora o que você vai fazer? Perguntou ela, a voz fraca. Roberto pegou o envelope com os documentos que Marta havia entregue. Vou acabar com essa farsa, começando pelo nosso divórcio. Laura sentiu um frio na espinha ao ouvir a palavra divórcio. Não, você não pode fazer isso. Podemos resolver juntos, implorou, mas Roberto já havia tomado sua decisão. Eu já dei um jeito, e isso inclui me livrar das mentiras que você construiu ao nosso redor, disse ele, caminhando em direção à porta. Laura o seguiu, desesperada, segurando seu braço. Por favor, pense no nosso futuro. Mas ele se desvencilhou facilmente. Nosso futuro acabou quando você decidiu me trair, respondeu antes de sair do escritório, deixando Laura sozinha, encarando o vazio. Do outro lado da mansão, Marta sentiu um alívio silencioso. Sabia que Roberto estava tomando a decisão certa? No dia seguinte, a tensão na mansão era palpável. Os empregados trabalhavam em silêncio, cientes de que algo grave havia ocorrido. Laura, que costumava ser dominante, estava reclusa em seu quarto, sentindo que havia perdido o controle de sua vida. Roberto, introspectivo, passou a manhã lidando com os documentos. Não havia mais dúvidas sobre as ações de Laura. Era como uma apunhalada no peito. Sabia que precisava ser racional e que o divórcio era apenas o começo. Por volta do meio-dia, decidiu conversar com Marta. Ela foi fundamental para a revelação da verdade e, apesar de tudo, ele sentia gratidão por ela. Ele chamou o empregado para trazer Marta ao escritório. Ela chegou minutos depois, hesitante, mas com sua postura calma. Sabia que essa conversa era importante, mas não tinha certeza de como Roberto a enxergava após os eventos recentes. Roberto pediu para Marta entrar e se sentar em uma poltrona. Ela perguntou se poderia ajudar em algo, e ele observou antes de agradecer por trazer à tona tudo o que aconteceu. Ele reconheceu que não foi fácil para ela e elogiou sua coragem. Marta olhou para baixo, dizendo que fez o que achava certo, pois ele merecia saber a verdade. Roberto concordou, admitindo que a situação era difícil, mas que agora precisava lidar com as consequências. Ele valorizou a honestidade de Marta, que ficou surpresa com o reconhecimento. Ela sempre trabalhou na mansão sem esperar muito, mas agora sentia uma conexão de respeito com Roberto. Ele disse que Laura enfrentaria as consequências de suas ações e que o divórcio era inevitável. Além disso, ele queria garantir que o dinheiro desviado fosse devolvido a quem foi prejudicado, e Marta sabia que ele faria o que era certo. Roberto reconheceu que, em meio ao caos, ela se manteve firme. Roberto hesitou antes de dizer que trabalhar com Laura era difícil, mas Marta respondeu que sempre viu a oportunidade como algo positivo. Ele refletiu sobre as palavras dela e percebeu que nunca se importou em conhecer os empregados, mas agora via Marta com outros olhos. Ele a elogiou e a surpreendeu ao oferecer uma posição mais próxima da administração da casa. Marta ficou em silêncio, observando a proposta. Nunca havia imaginado receber uma oferta como aquela.
Ela agradeceu, mas não tinha certeza se desejava a responsabilidade. Roberto sorriu, compreendendo seu ponto de vista. Ele apenas queria que soubesse que sua presença era importante e que o valor do que ela fez foi reconhecido. A oferta estava sempre disponível. Marta sorriu de volta, sentindo-se valorizada e pronta para o que viesse. Ela agradeceu sinceramente e Roberto, observando o jardim, refletiu sobre como as coisas chegaram a esse ponto, mas agora sabia que podia contar com pessoas como Marta. Assim, naquele momento de calma após a tempestade, Marta e Roberto perceberam que, apesar de tudo que desmoronara ao redor deles, algo novo e forte estava sendo construído, fundamentado em respeito, honestidade e verdade. Nos dias seguintes à conversa entre Roberto e Marta, a tensão pairava na mansão. A decisão de Roberto de seguir com o divórcio e reverter os bens desviados por Laura criou uma expectativa entre os empregados, que estavam discretos e cientes das mudanças que se aproximavam. Laura permanecia em silêncio, isolada em seus aposentos, raramente saindo. Quando fazia, seu olhar distante e amargurado mostrava que a arrogância havia desaparecido, dando lugar a uma incerteza evidente. Roberto, por sua vez, se aprofundou na investigação das contas da empresa, passando horas em seu escritório, revisando documentos e transações suspeitas. Ele sabia que Marta tinha trazido as provas iniciais, mas também suspeitava que houvesse mais por trás das ações de Laura. Durante sua investigação, Roberto encontrou um padrão inesperado. Ele percebeu que Laura não apenas desviara dinheiro para contas no exterior, mas também usara intermediários em quem confiava, como advogados e contadores. A descoberta o deixou furioso e incrédulo. Para aprofundar a investigação, Roberto chamou um auditor de confiança, Carlos, que começou a identificar mais inconsistências logo nos primeiros dias. Em uma das revisões com Carlos, Roberto encontrou uma carta antiga que mencionava uma reunião estratégica entre Laura e alguns gestores, algo que ele nunca soubera. Carlos comentou que era suspeito que Laura tivesse escondido essa reunião dele. Roberto, decepcionado, admitiu que sempre confiou nela e achou que estavam no mesmo time. Carlos disse que muitas vezes é difícil ver os sinais quando estamos muito próximos da situação. Roberto sabia que precisava agir. Ele pediu a Carlos para continuar a investigação, determinado a expor tudo. Enquanto isso, Marta realizava suas atividades, notando a mudança na dinâmica da casa. Os empregados a olhavam com mais respeito, e para muitos, ela se tornara uma heroína silenciosa por enfrentar Laura. Contudo, Marta não buscava reconhecimento. O importante para ela era que a verdade fosse revelada e que Roberto estivesse finalmente tomando as rédeas de sua vida e de sua empresa. Uma tarde, enquanto Marta organizava o jardim, Roberto a chamou para conversar. Ele precisava de ajuda para entender o envolvimento do pai dela na situação. Marta, posso te pedir um favor? Roberto perguntou com um tom gentil. Claro, Sr. Roberto. O que precisar, estou aqui para ajudar. Ela respondeu se aproximando. Roberto queria saber se o pai dela havia deixado alguma pista sobre como a rede de desvio de dinheiro foi construída. Marta pensou um pouco e lembrou que seu pai sempre foi discreto, mas mencionou uma reunião estranha com advogados e gestores da empresa. Ele nunca deu detalhes, mas estava preocupado, explicou Marta. Isso confirma o que encontrei. Essa reunião foi um ponto de partida para as transações fraudulentas, Roberto disse. Ele pediu que Marta continuasse a ajudá-lo, e ela ficou determinada a colaborar, mesmo que isso significasse se aprofundar mais no passado de Laura. Com a ajuda de Marta e Carlos, Roberto começou a descobrir uma trama de mentiras envolvendo pessoas que nunca imaginou. Cada nova descoberta o aproximava de expor tudo, mas ele sabia que o confronto final com Laura ainda viria. Enquanto isso, Laura sabia que o divórcio era iminente e que os rumores já circulavam entre os sócios da empresa. Ela não era mais a mulher poderosa de antes e estava desesperada para mudar a situação. Isolada, Laura planejava manipular os fatos a seu favor e criar um bode expiatório. Sua ideia era incriminar Marta, a mulher que havia exposto seus segredos. Certa tarde, enquanto Roberto estava fora em uma reunião, Laura começou a agir. Ela procurou documentos antigos e alterou números e assinaturas para incriminar Marta. Com tudo pronto, Laura elaborou um plano cuidadoso, esperando o momento certo para agir. No dia seguinte, Laura colocou sua estratégia em prática. Quando Roberto entrou em casa, ainda pensando nas investigações, ela o abordou com um tom sério. Roberto, precisamos conversar, disse Laura com uma voz controlada. Sobre o que? Ele perguntou, cauteloso. Eu fiz algumas descobertas e acho que você precisa saber a verdade sobre Marta.
Ela não é tão inocente quanto você pensa. Roberto franziu a testa, incomodado com a menção de Marta. Ele cruzou os braços e olhou diretamente para Laura. O que você está tentando dizer? Perguntou. Laura suspirou profundamente, como se estivesse prestes a compartilhar um fardo. Eu sei que você não confia em mim agora, mas desde que Marta fez aquelas acusações, comecei a investigar por conta própria. Não podia ficar parado enquanto nossa vida estava sendo destruída. Encontrei algumas coisas. Roberto observou em silêncio, cético. Ele conhecia Laura o suficiente para saber que ela só se rebaixaria a investigar algo se tivesse uma agenda clara. O que você encontrou? Ele perguntou, mantendo o tom neutro. Laura caminhou até uma mesa lateral e pegou uma pasta de documentos, entregando a Roberto, que hesitou antes de abrir e examinar o conteúdo. Esses documentos mostram que Marta estava envolvida nos desvios desde o início. Ela e o pai dela manipularam algumas transações, disse Laura, medindo suas palavras. Roberto folheou os papéis, que pareciam convincentes, mas algo o incomodava. Ele havia começado a confiar em Marta, e a ideia de que ela pudesse estar envolvida em algo tão sujo parecia improvável. Isso não faz sentido, disse Roberto, levantando os olhos dos papéis. Marta não teria nada a ganhar com isso. Ela já provou que era verdade. Por que arriscaria tanto? Eu também fiquei surpresa, respondeu Laura, sua voz carregada de falsa preocupação. Mas às vezes as pessoas fazem coisas por razões que não entendemos. O que importa é que as provas estão aí. Eu só quero que você veja tudo com seus próprios olhos. Roberto permaneceu em silêncio, ponderando. Sentiu a urgência de agir, mas sabia que não poderia tomar decisões precipitadas. Algo dentro dele dizia que havia mais por trás da situação. Vou analisar esses documentos com Carlos, disse Roberto, sua voz firme. Depois conversamos. Laura fingiu aceitação, mas por dentro, sua mente trabalhava. Se os documentos fossem convincentes, Roberto poderia começar a desconfiar de Marta, o que abriria uma nova oportunidade para Laura se salvar. Enquanto Laura voltava para seu quarto satisfeita, Roberto caminhou até seu escritório. Precisava de tempo para processar tudo, mas algo o deixava desconfortável. Ele sabia que Laura estava desesperada e que quando alguém está encurralado, tende a cometer erros. Horas depois, Roberto se encontrou com Carlos e mostrou os documentos que Laura havia entregue. Carlos, com sua experiência, rapidamente começou a examinar cada detalhe. Isso aqui parece uma manipulação, disse Carlos após alguns minutos de análise. A assinatura foi forjada e os números parecem ter sido ajustados para incriminar Marta. Roberto fechou os olhos por um momento, sentindo a raiva acumular. Laura havia armado uma cilada, mas ele não seria enganado desta vez. Sabia o que tinha que fazer. Agora, mais do que nunca, era hora de expor Laura de uma vez por todas. Na manhã seguinte, havia um silêncio incomum na mansão. O sol brilhava lá fora, mas a atmosfera dentro da casa estava carregada de tensão. Após a revelação de Carlos sobre a tentativa de manipulação dos documentos, Roberto sabia que era a hora de enfrentar Laura. Ele passou a noite refletindo sobre como lidar com a situação e agora estava decidido a expor a verdade sem mais jogos. Laura, inquieta desde que entregara os documentos falsificados, esperava ansiosamente por sua reação. Acreditava que, mesmo que ele não confiasse plenamente nela, os papéis plantariam uma semente de dúvida sobre Marta. Tudo o que precisava era de uma brecha para manipular Roberto de volta ao seu controle. O que Laura não sabia era que Roberto já estava vários passos à frente. Firme em sua decisão, organizou uma reunião na sala principal da mansão. Ele convocou alguns dos sócios da empresa, além de Carlos, que trazia todas as provas acumuladas ao longo das semanas de investigação. Marta também estava presente, embora não soubesse exatamente o que Roberto planejava. Tudo o que ela sabia era que aquele era um momento crucial. Quando Laura desceu as escadas e entrou na sala, ficou surpresa ao ver os convidados. Ela percebeu que algo estava errado e perguntou por que estavam ali. Roberto, em pé no centro da sala, se aproximou dela com um olhar firme e disse que era hora de resolver tudo. Laura, tentando manter a calma, perguntou o que ele queria resolver, já que tinha entregado as provas. Roberto ignorou seu comentário e se dirigiu aos presentes, dizendo que estava ali para acabar com a situação. Os sócios, preocupados, trocavam olhares enquanto Roberto pedia a Carlos para apresentar os resultados da investigação. Carlos começou a explicar que haviam encontrado várias irregularidades nas finanças da empresa, revelando que muitos desvios estavam ligados a contas no exterior e documentos falsificados. Ele então apontou que os desvios eram feitos por Laura.
Ela sentiu o sangue gelar e tentou protestar, mas Roberto pediu silêncio. Carlos continuou, dizendo que Laura tentou forjar documentos para incriminar Marta e desviar a atenção de seus próprios crimes. Ele exibiu os documentos falsificados, chocando os sócios, que olhavam incrédulos. Laura, encurralada, gritou que tudo era um absurdo e pediu a Roberto que não acreditasse neles. Com lágrimas nos olhos, afirmou que sempre fez tudo pelo bem deles. Roberto, sério, disse que a verdade estava ali e que Laura não tinha mais como escapar. Ela olhou ao redor, buscando apoio, mas viu apenas decepção. Sem palavras, Laura ficou paralisada. Roberto anunciou que iniciaria o processo de divórcio e que os bens desviados seriam revertidos para a caridade. Laura sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando e, com lágrimas escorrendo, murmurou que isso não podia estar acontecendo. Roberto, sem olhar para ela, disse aos sócios que a empresa estaria em boas mãos e que corrigiriam os erros. Ao encerrar a reunião, os sócios começaram a se levantar, atônitos com a rapidez de Roberto. Carlos fechou a pasta com os documentos e saiu, deixando Laura sozinha e devastada. Marta, que assistiu a tudo em silêncio, sentiu um misto de alívio e tristeza, sabendo que Laura havia cavado sua própria cova, mas ainda assim, achando doloroso ver sua queda. Quando Roberto viu que a sala estava vazia, se aproximou de Laura pela última vez. Ele disse que tudo poderia ter sido evitado, mas ela escolheu o caminho errado e agora enfrentaria as consequências. Laura ficou em silêncio, soluçando, enquanto Roberto se afastava, deixando-a sozinha com os destroços de sua vida. O sol já havia se posto quando, ainda sentada na sala de estar da mansão, ela percebeu que estava em completa escuridão. O som da porta da frente se fechando indicava que Roberto saíra para lidar com os detalhes do divórcio. Um lembrete cruel de que sua vida como conhecia estava chegando ao fim. Os empregados passavam silenciosamente, trocando olhares discretos, sem se aproximar. Laura não era mais a mulher poderosa de antes. Agora era apenas uma sombra do que fora, perdendo tudo por causa de sua ganância. A casa, que simbolizava seu controle, parecia um mausoléu, repleta de seus erros. Ela tentava processar tudo o que acontecera, mas a realidade a oprimia. O divórcio, a perda de bens, a humilhação pública. Por anos acreditou que poderia manipular Roberto e a todos ao seu redor, mas agora enfrentava a dura verdade. Após algumas horas, Laura forçou-se a levantar. Seus olhos estavam vermelhos e seu rosto molhado pelas lágrimas. Ela sabia que não havia mais nada a fazer ali. Roberto já tomara providências com os advogados. Caminhou até seu quarto, que antes era um refúgio, mas agora parecia frio e vazio. Com mãos trêmulas, começou a arrumar suas coisas, tentando manter um pouco de dignidade. Enquanto dobrava suas roupas, sentiu um desespero crescente. Tudo o que fizera, desvios, mentiras, manipulações, foi em busca de segurança, mas resultou apenas em sua destruição. De repente, a porta do quarto se abriu, revelando Marta. Laura olhou para ela com raiva e vergonha. A mulher que uma vez foi insignificante, agora representava sua queda. Marta, com uma expressão calma e compreensiva, informou que os advogados de Roberto estariam ali no dia seguinte para formalizar o divórcio. Laura não respondeu de imediato, tentando retomar o controle, mas não havia mais nada a ser feito. Marta, que sempre fora subestimada, agora estava em uma posição de força. Laura, amarga, disse que Marta deveria estar se divertindo com tudo aquilo. Marta, serena, respondeu que não estava ali para se vingar, apenas fez o que achou certo, pois a verdade sempre aparece. Laura soltou uma risada amarga, afirmando que fez o que era necessário para se manter no topo. Marta ficou em silêncio por um momento antes de dizer que, embora a sorte a tivesse ajudado, não foi a sorte que fez Laura cair, mas suas escolhas. As palavras de Marta atingiram Laura profundamente, cada sílaba perfurando sua armadura de superioridade e deixando-a vulnerável. Por anos, Laura acreditou que poderia controlar tudo e todos, mas no fim, foi vencida por sua própria arrogância. Eu não preciso de lições de moral de você, disse Laura, tentando recuperar sua confiança. Você pode ter vencido hoje, mas não pense que vou desaparecer facilmente, Marta. Marta apenas olhou sem responder. Ambas sabiam que era o fim para Laura. Amanhã, quando os advogados chegarem, é melhor você já estar pronta para sair, começou Marta. Laura desviou o olhar. Eu vou embora quando eu quiser, murmurou, tentando manter um pouco de orgulho. Marta deixou o quarto em silêncio, ciente de que Roberto queria resolver tudo rapidamente. Enquanto isso, Laura observava as luzes da cidade pela janela, percebendo que seu poder havia acabado. A mulher que controlava tudo estava sozinha,
enfrentando as consequências de suas ações. Roberto, por sua vez, aceitara que o divórcio e a devolução dos bens desviados eram a única forma de encerrar aquele capítulo sombrio. Ele via claramente agora o que realmente importava: a verdade e as pessoas dignas de confiança, como Marta. O sol da manhã iluminava a mansão de Roberto suavemente, trazendo uma nova energia ao local que antes era marcado por conflitos. Havia uma sensação de alívio, como se o peso das mentiras estivesse se dissipando. Os advogados chegaram cedo com os documentos do divórcio e a reversão dos bens, e todos sabiam que aquilo era necessário para seguir em frente. Laura desceu as escadas da mansão pela última vez, vestida de forma simples, carregando uma mala. Ela parecia irreconhecível, sem a arrogância de antes, e seu olhar refletia derrota. Roberto aguardava na sala de estar com os advogados, e a tensão era palpável. Laura parou ao lado da porta, esperando que ele dissesse algo que pudesse mudar a situação. Mas Roberto ficou em silêncio, decidido a seguir em frente. Então é isso, Laura disse com amargura. Você vai mesmo me tirar tudo? Roberto olhou para ela, com tristeza, mas firmeza. Não sou eu quem está tirando, Laura. Foram suas escolhas que nos trouxeram até aqui. Estou corrigindo o que foi feito de errado. Corrigindo? Você acha que reverter alguns bens para a caridade vai limpar sua consciência? Laura disse, rindo sem humor. Não se trata de limpar minha consciência, mas de fazer o que é certo. Você teve sua chance de consertar as coisas e escolheu o caminho errado. Agora é hora de aceitar as consequências. Laura olhou para ele com desprezo, mas sabia que ele estava certo. Por mais que tentasse culpá-lo, as decisões que a levaram até ali foram suas. Boa sorte, Roberto, disse Laura com um último suspiro. Você vai precisar. Com isso virou-se e saiu, deixando a mansão que um dia foi seu reino. O som da porta se fechando ecoou, marcando o fim de um capítulo doloroso. Roberto observou a porta, respirou fundo e reconheceu que era o fim de uma era marcada por segredos e mentiras, e o início de algo novo, baseado na verdade e no respeito. Enquanto os advogados finalizavam os últimos detalhes, Marta estava na sala, mantendo uma distância respeitosa. Sabia que agora era a hora de conversar com Roberto. Está tudo certo, Sr. Roberto? Perguntou ela com uma voz tranquila, mas ligeiramente preocupada. Roberto sorriu, misturando alívio e gratidão. Sim, Marta, tudo resolvido, disse olhando ao redor da sala como se a visse pela primeira vez em muito tempo. Parece que finalmente posso respirar. Marta concordou, entendendo o que ele sentia. Às vezes a verdade demora, mas sempre aparece. Você está certa, respondeu Roberto, contemplativo. Tenho muito a agradecer a você. Sem sua coragem e as provas que trouxe, não sei onde estaríamos. Marta baixou os olhos, humildemente. Eu só fiz o que qualquer pessoa decente faria, Sr. Roberto. Meu pai sempre acreditou na sua integridade, e eu sabia que era meu dever honrá-la. Roberto se levantou e caminhou até Marta. Por um momento, compartilharam um silêncio significativo. Uma conexão que havia se desenvolvido ao longo dos meses. Não era apenas uma relação de trabalho, mas algo mais profundo, baseado em respeito e gratidão. Queria te perguntar uma coisa, Marta, começou Roberto, hesitando. Sei que você já disse que não quer assumir mais responsabilidades, mas gostaria muito que você ficasse aqui, não apenas como parte da casa, mas como alguém em quem eu possa realmente confiar. Marta olhou para ele, surpresa. Sabia que Roberto era sincero, e a oferta era mais do que apenas um trabalho. Era um convite para fazer parte de sua nova vida. Agradeço muito, Sr. Roberto, respondeu, sorrindo sinceramente. Se for para ajudar a manter a casa em ordem, pode contar comigo. Roberto sorriu, sentindo um peso sair de seus ombros. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentia que a vida poderia ser mais leve e justa. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, até que Roberto, olhando para o jardim pela janela, disse: Sabe, Marta, às vezes é preciso que tudo desmorone para começarmos de novo. Talvez seja o que aconteceu aqui. Esta casa, esta empresa, tudo estava em uma base frágil. Agora temos a chance de reconstruir, e quero fazer isso da maneira certa, com as pessoas certas ao meu lado. Marta concordou, entendendo seu ponto de vista. Apesar de todo o caos e dor que Roberto havia enfrentado, ele estava pronto para recomeçar, assim como ela. Enquanto o sol iluminava o jardim, tornando os verdes mais vibrantes, ambos sabiam que era o início de algo novo. Um novo começo para Roberto, para Marta e para todos que agora faziam parte desse ciclo. Um ciclo marcado pela verdade, justiça e respeito. Sob aquela luz suave, a mansão, que antes fora palco de intrigas e mentiras, agora se preparava para ser um lugar de paz e honestidade, um verdadeiro lar. E essa foi a nossa história de hoje.
que você achou da minha narração? E sobre a atitude da Marta? Você acha que ela fez bem em expor a Laura? Ou deveria ter ficado calada? Escreva nos comentários que eu vou te dar um coraçãozinho. Ah, e não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Um grande abraço e nos vemos na próxima história surpreendente.